na visão agora do mesmo texto de João, capítulo 2, o milagre que acontece numa festa de casamento, na ótica de lições para um milagre. Amém? Glória a Deus. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso sermão expositivo narrativo. Para mim, passou apenas alguns minutos enquanto eu troquei a bateria da câmera, coloquei uma refrigeração porque ela vai superaquecer, isso é certo, mas talvez para você passou um pouco mais de tempo. Então, seja bem-vindo mais uma vez para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos estar falando sobre sermão expositivo, narrativo, na visão agora do mesmo texto de João, capítulo 2, ali o milagre que acontece numa festa de casamento em Caná da Galileia. Então o tema agora é na ótica de lições para um milagre. Óbvio que eu estou usando aqui, por exemplo, estou usando aqui lições, ou estou usando um termo um pouco mais preciso para ficar mais claro aqui para o nosso ensino, para o nosso trabalho. Mas o que você precisa entender é que a título de tema ou a título de título para o seu sermão, para pregar ali na igreja, você pode trabalhar o tema de forma diferente. Ou seja, você sabe que você vai falar sobre lições para um milagre, mas para a igreja o tema poderia ser o seguinte: vivendo o sobrenatural de Deus, ou como viver o extraordinário, à espera de um milagre. Enfim, usa a sua criatividade. Só quis te dizer que esse foco que nós temos ao olhar para o texto, buscando lições para um milagre, não significa que o tema vai ser lições para um milagre. Mas eu que sou o pregador, você que é o pregador ou a pregadora, você que é o ministrante, você que vai expor a palavra, por mais que você saiba que será lições para um milagre na sua estrutura, na sua organização, a igreja pode ser um tema mais bonito, mais trabalhado. Ok? Vamos olhar agora para o texto, observando lições. Coisa que já fizemos e que você fez aí em casa, eu espero. Então, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Posso ser sincero? Por isso que a gente tem que ter cuidado e conhecer as Sagradas Escrituras como um todo. Vou te dar um alerta aqui. Alguns de vocês vão ficar escandalizados com o que eu vou te dizer. Você não pode só colocar o que você pensa no texto. Tente imaginar a mente de um católico agora. Eu vivi 22 anos no catolicismo. E um católico olharia para esse texto e diria: primeira lição que nós aprendemos, a mãe de Jesus tem que estar junto. Só que à luz da Bíblia, isso é bíblico? Não é. Isso até poderia ser aparente no texto, mas à luz da Bíblia, não existe essa verdade, não existe essa lição. Não existe, pode procurar em todas as Sagradas Escrituras. Agora, nós precisamos passar nossas divisões, por mais que aparentemente elas estejam no texto, com a Bíblia. Por isso que é importante você conhecer a Bíblia como um todo. Eu já bati demais nessa tecla. Mas vamos dar continuidade. Só te dei essa abertura para você entender que não é porque você encontrou uma lição aqui que ela está aprovada. Ela tem que ser aprovada no critério bíblico geral. Tá bom? E foi também convidado Jesus. Então lembra que a primeira lição para um milagre era convidar Jesus? Fernando, mas isso passa pelo crivo bíblico? Passa. Nós temos dezenas, centenas de exemplos que apoiam essa ideia, que demonstram isso. Inclusive, Jesus, quando manda os discípulos saírem, eu acho que a primeira comissão que teve, a primeira ou a segunda, ele fala: olha, se não vos receberem, sacode a poeira dos pés, limpa os pés.
Tipo, vocês estão livres dessa responsabilidade, porque não receberam. A culpa não é de vocês. Vocês só iriam agir se recebessem. A bênção de vocês ficariam se recebessem. Então isso é claro, tá bom? Isso é fato que Jesus precisa ser convidado para ter um milagre. Então, primeira lição para um milagre é Jesus precisa ser convidado, ok? Jesus precisa ser convidado. Jesus precisa ser convidado, ok? Isso era o que nós tínhamos observado no texto, tá joia? Vamos lá de novo. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Bom, lembrando que um outro tópico que buscamos, que retiramos como lição é que a escassez ou a necessidade. Então vamos pegar uma lição. O milagre acontece onde existe a necessidade do milagre. Ficou até um pouco grande, mas eu achei ele até mais ou menos legal. Segunda lição, o milagre acontece onde necessita do milagre. Temos que trabalhar o nome não ficou legal, mas eu vou anotar ele, que é o que eu quero agora. Onde necessita do milagre. Onde é necessário. Ótimo. Já ficou melhor. O milagre acontece onde existe a necessidade. O que é isso? Se não tem necessidade, não há por que haver um milagre. Ok? Então aqui, gostei. Eu usaria. Talvez eu vou ter uma ideia melhor? Sim, mas pode ser que não. E se eu não tiver uma ideia melhor, eu vou usar dessa forma. O milagre existe, o milagre acontece onde existe necessidade. Voltando de novo, nós estamos em um sermão expositivo, narrativo. O que dá o conhecimento do que você está explicando é a narrativa. Então o que você vai fazer neste momento? Irmão, segunda lição que eu aprendo com este texto é: o milagre acontece onde existe a necessidade. Vejamos o verso de número 3. E tendo acabado o vinho. Irmãos, percebemos, à luz deste texto, que Jesus dá início ao processo de operar este milagre quando o vinho acabou. Em nenhum momento da história bíblica e nem deste texto, vemos Jesus operando um milagre aonde ainda não existiu a necessidade. Ou seja, Jesus, ele cura alguém, não que está bom, não que está são. Inclusive, o próprio Jesus nos diz que não são sãos que precisam de médicos. Ou seja, quem precisa do operar do milagre de cura é quem está doente. Quem precisa enxergar é quem não vê. Ou seja, percebeu que, por mais que a história do texto, você pode ilustrar com outros locais, você pode ser mais claro à luz da Bíblia, você também pode provar por meio de outros textos, por meio de outras passagens bíblicas, ok? Isso é legal, é válido e pode acontecer. Fica mais fácil de aplicar. Por quê? A narrativa não está dizendo que primeiro houve uma necessidade para que houvesse um milagre? Vamos lá, estamos continuando a expor o texto. Nessa festa de casamento, quando algo terrível aconteceu, algo que poderia arruinar toda a festa, visto a importância que tinha naqueles dias a presença do vinho na festa, e também visto o tempo de duração da festa. Hoje nós estamos acostumados, olha, estou contextualizando com os dias de hoje. Hoje nós estamos acostumados a ir em uma festa de casamento que dura 1 hora, 2 horas. Se acabar ali as bebidas, no nosso caso evangélico, o suco, o refrigerante, ou alguma outra coisa que tem ali, a comida, que normalmente é o que serve, se acabar, teremos, talvez, antecipado a festa, meia hora, terminado mais cedo, ou algumas pessoas não terão se alimentado tanto.
Mas estamos, olha, eu voltando à explicação do texto, a história do texto, o contexto do texto. Mas naquele tempo, essa festa de casamento durava por muitos dias. E não estamos falando apenas de algumas horas com problemas. Estamos falando de dias com dificuldade pela ausência de vinho. E não estamos falando de pouco vinho, estamos falando de muito vinho. É uma necessidade muito grande. E nessa festa iria reinar muita insatisfação, muita tristeza, muita indignação. Talvez você fale, mas o que tem acabar algo? Deixa eu te perguntar. Porventura, você já planejou uma festa de aniversário em que você viu que todo mundo estava com fome e não tinha comida porque acabou antes que todos os convidados se alimentassem? É uma vergonha que transforma um momento tão grandioso, tão especial, em catastrófico. Você não vai querer isso. E certamente, os donos daquele casamento, os noivos que ali estavam contraindo matrimônio, não iriam querer passar por isso. Sem contar que naquela cultura envolvia uma ação muito grande entre os pais e toda a estrutura familiar. Sem contar que são regiões de pessoas que normalmente são povoados, pessoas que se conhecem. Não são pessoas que vivem longe e que não vão se ver. É algo que vai ficar circulando no meio deles toda hora, todo tempo. É algo terrível. Mas o que acontece é que logo que houve a escassez, Jesus foi notificado. Jesus teve ciência logo que começou a surgir a necessidade do milagre. E talvez nessa noite você já esteja neste tempo, nessa espera por um milagre. Isso significa que você está no tempo certo, porque Jesus atua exatamente quando você precisa. Ele não atua antes que você precisa. Talvez você pense, por que o Senhor não me supriu financeiramente desde muito tempo? Porque eu não nasci rico? Porque o Senhor não trabalhou na minha vida antes desse tempo agora? Mas Ele vai começar a trabalhar, te sustentar após você precisar. Então, o Senhor está te trazendo nessa noite um descanso. E a sua necessidade, por mais que te deixe triste, te deixe ansioso, você precisa entender que o Senhor está vendo. Ele está tomando ciência. E o Senhor poderá operar um milagre poderoso na sua vida. Mas vimos aqui que existe a necessidade da escassez, ou é necessário que primeiro se tenha necessidade do milagre. Mas não é só isso, porque todos nós precisamos de milagre e todos nós enfrentaríamos ou iríamos usufruir dos milagres. Mas o texto nos ensina mais lições sobre o milagre, que juntas vai nos ajudar a recebermos o nosso milagre. E uma outra lição que este texto nos apresenta é: devemos obedecer ao Senhor. Então, a terceira lição sobre o milagre é: obedeça ao Senhor, ou o Senhor requer obediência. Vejamos o verso de número tal. Fazei tudo o que ele vos disser. E eles fizeram o que o Senhor pediu. Amados irmãos, neste texto, foi necessário que, após terem ouvido um pedido, uma ordenança de fazer algo que o Senhor Jesus requeria que eles fizessem, inclusive algo que foge até do padrão normal, pois o Senhor os pedia para pegar isso, aquilo e aquilo. Porém, não era o que eles estavam precisando naquele momento. Enfim, perceberam? Eu nem pausei aqui para mudar o toque para você ver. Lógico que eu estou fazendo aqui mais corrido. E ali no sermão você tem aquele tempo de mudança, de transição. Não é bom você falar de forma corrida, igual eu falei, principalmente na mudança, mas eu quis te mostrar a mudança. Como que é isso? O ideal é que você tenha alguns padrões. Por exemplo, digamos que eu falo assim, olha, primeira lição, Jesus precisa ser convidado. Já reparou que tem gente que faz a mudança de tópico assim? Ele está lendo no tablet ou no esboço e ele
Faz assim, ó. Primeira lição. Jesus precisa ser convidado. Aí ele vem, se levanta, ou se coloca um corpo na posição normal e prega, andando. Ok? Quando ele vai mudar de tópico de novo, ele volta. Segunda lição. O milagre acontece onde existe a necessidade. Isso é um padrão. Porque toda hora que eu chego e faço assim, as pessoas sabem que eu estou mudando de tópico. Ou seja, além de eu estar anunciando a mudança, eu estou sinalizando a mudança por meio de algum modo. Ok? Tem pessoas que falam assim, olha, sabe, eu aprendo lições com esse texto. Primeira lição. Olha, eu fiz um ato que eu só vou fazer uma vez. E na segunda lição eu vou repetir o ato, só que, claro, com o número 2. E lembrando que eu não tenho que falar que é primeiro, segundo. Eu posso só falar lições e falar uma das lições, outra lição. Tem mais uma lição que eu encontro no texto. Não tem problema. Você não é obrigado a falar 1, 2, 3, ficar numerando, não. Mas é legal também, principalmente no início, para você treinar. Então você pode fazer isso. Olha, criar um padrão. Olha, eu tô perto da TV. Toda hora que você for mudar, você pode ir pro fundo do púlpito. Primeira lição que eu aprendo com esse texto. Jesus precisa ser convidado. Aí você está com o microfone. Vamos simular. Você está com o microfone. Deixa eu pegar o microfone. Primeira lição. Jesus precisa ser convidado. E aí você está expondo. Ok? Aí por mais que você veio, leu no esboço, que eu estou aqui com o tablet, com o que você está vendo lá. Ok? Então estou aqui vendo o mesmo que você está vendo ali. Tá joia? Aí digamos que você precisa ler. Aí porque você deve ter pensado assim, mas como que eu vou lá para trás se eu tenho que ler meu esboço? Veja bem. Por isso que é um padrão. Por mais que você terminou de falar, você olhou aqui, ó. Eu vou só falar o que eu tô vendo. Não tô falando para a igreja, não, só para você. O milagre acontece onde existe necessidade, só para me lembrar. Aí eu volto. Segunda lição. O milagre acontece onde existe a necessidade. Vejamos o verso de número. Aí eu posso voltar aqui e ler. Porque aí eu vou precisar ler, correto? Não tem problema. Mas veja que eu criei um padrão. Terceira lição. Aí eu posso voltar e ler. Porque a igreja criou um padrão visual que, na hora que eu venho para cá, eu estou anunciando uma mudança. Isso ajuda. Não estou falando que você precisa fazer. Por favor, entenda meus ensinamentos. Eu não estou criando uma obrigação. Eu não estou dizendo que você é obrigado lá para trás. Não estou dizendo que você é obrigado a falar assim. Não é isso. Estou te ensinando princípios, meios que podem te ajudar, te auxiliar na exposição da mensagem. Tá joia? Agora eu vou te dizer algo muito importante sobre a introdução do sermão narrativo, do sermão expositivo narrativo. Então vamos lá. Presta muita atenção que aqui, quem está começando erra demais. Porque a primeira parte, primeiro você vai ler o texto. Fernando, é a primeira coisa que eu faço mesmo é ler o texto? Não. Tudo bem que você dá uma saudação ali, mas isso é algo tão inicial que é como se você falasse bom dia, boa noite, boa tarde. Só que você vai falar bom dia, boa noite, boa tarde. Você está na igreja, pelo amor de Deus. Você vai chegar e dizer, a paz do Senhor, irmãos, ou eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abramos nossas Bíblias, ou abram vossas Bíblias no Evangelho escrito por João, ou no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ou em João, capítulo 2, verso 1. Enquanto você mandou eles abrirem o texto, você pode falar, você tem um tempinho. Você não tem um tempo que você está esperando eles abrirem? Ok? E cuidado com isso, com virtual. Tem pessoas que trazem o sermão digitado aqui, o texto também. Eles falam, abram vossas Bíblias. João capítulo 2. Já começa a ler. Porque para você foi fácil, você não teve que abrir.
Então imagine, as pessoas, elas têm que procurar, tá bom? Nem todo mundo tem escola igual você, nem todo mundo tem tanto costume com a Bíblia igual você. Fernando, você está distorcendo o assunto. Não, irmão, tudo isso é importante para quem prega. São detalhes que eu vou lembrando e vou te passando, tá bom? Então vamos lá. Você falou, se cumprimentou, essa saudação aqui é um cumprimento, pouca coisa, tá bom? Mandou ler o texto, anunciou o texto, aí você tem a oportunidade desse tempo que as pessoas estão ali procurando o texto. Eu agradeço, se você for de fora, né? Só se você for de fora, não fica fazendo teatro, não. Se é da igreja, eu agradeço. Pastor fulano, diretoria. Não, irmãos. Você é de fora, foi convidado? Irmãos, é uma honra estar aqui, servindo aos irmãos no Ministério da Pregação. Eu agradeço fulano, ciclano, pastor, pela confiança, pelo convite. Estou aqui debaixo da graça de Deus, não porque eu mereço, mas porque Deus é gracioso, porque Deus opera milagre, porque Deus operou milagre na minha vida. E eu creio que por meio da minha vida, por meio da palavra de Deus, vocês também serão edificados para a honra e glória exclusiva do nome do Senhor. Amém? Todos encontrados? João, capítulo 2. Repete o texto. Repete o texto. Nunca comece sem repetir. Porque a primeira vez que você falou João capítulo 2, tem gente que só escutou assim, João. Eles procurou e achou João. Agora eles estão esperando o capítulo. Ah, mas eu já falei. Já, mas eles não lembram mais. Aí você repete no João capítulo 2, verso de número 1 até, ou só verso número 1 em diante e segue. Tá bom. Mas o que eu quero te dizer agora é, você lê o texto. O texto é narrativo. Então o texto já contou a história. Qual que é o erro dos iniciantes? Na introdução, você não vai narrar a história. Como assim, Fernando? Eu não vou narrar a história na introdução. Não é isso que eu tenho que fazer, não? Irmãos, você não pode narrar a história na introdução, porque você já leu o texto é a história, e você vai precisar da história para sua exposição. Lembra que quando você for falar que Jesus precisa ser convidado, você vai contar a história deles convidando Jesus? Porque senão você já leu o texto, vai narrar a história na introdução e vai contar a história de novo. Vai ficar o quê? Maçante, vai ficar chato. As pessoas não vão conseguir te ouvir até o final, porque você já entregou tudo antes da hora, ok? Então, cuidado, não faça isso. Não fale na introdução toda a exposição do texto. Fernando, mas eu vou falar algo que tem a ver com a narrativa que eu não vou estar usando dentro da narrativa. Por exemplo, digamos que eu não fosse trabalhar a questão da forma que era o casamento naquela época. Então, posso usar isso como minha introdução. Terminei de ler o texto e começo. Amados irmãos, estamos diante de um texto extraordinário em que acontece um evento muito especial. Tanto hoje, nos dias de hoje, ainda é um dos eventos mais especiais na vida de um homem e de uma mulher. E as mulheres que estão aqui com desejo de casar, que o digam o quanto anseiam por este dia, por este momento. Mas agora imagine a importância que tinha este acontecimento naquela época. E pior ainda é ter um acontecimento desse culminado com um desastre. Parece que os desastres só acontecem quando não esperamos ou quando não deveria acontecer. E a situação desta festa tinha tudo a ser a pior coisa da história. Uma história melancólica, terrível, que ficaria registrados nos livros dos piores acontecimentos. Mas algo acontece de forma extraordinária e transforma esse terrível acontecimento num dos melhores acontecimentos da narrativa bíblica. Algo tão extraordinário que inaugura o início do ministério de Jesus.
O início do ministério de Jesus não foi inaugurado em qualquer momento, em qualquer lugar. Foi um evento muito especial de algo que Deus defende de forma soberana, que é a família. Estamos em um ambiente em que uma família vai ser formada, mas que tudo já poderia começar a dar errado desde o princípio. Mas essa narrativa bíblica, essa história extraordinária, tem uma ação de Jesus mudando toda a trajetória. E o Jesus que mudou essa trajetória, que mudou essa história, que transformou essa história da água para o vinho, literalmente, ele pode mudar a minha vida e a sua vida também. E nessa noite nós vamos ver a luz deste texto, porque é expositivo, nós vamos ficar só no texto. Nós vamos ver à luz deste texto e dessa narrativa lições para um milagre. Pois, afinal de contas, precisamos aprender com este texto como obter o sobrenatural de Deus. Acompanhe comigo. A primeira lição que este texto nos apresenta é: Jesus precisa ser convidado. Vejamos o verso de número 2. E Jesus foi convidado para o casamento. Viram? Cheguei até o primeiro tópico. Agora eu posso respirar. Eu usei uma introdução dentro da própria história, não envolvendo questões que possivelmente eu não iria trabalhar. Fernando, eu montei meu sermão e eu iria falar essas coisas aí lá no nas minhas divisões. Então você não pode falar na introdução. Fernando, me dá uma ideia aí diferente, já que você falou de introdução, sem contar o contexto ali. Vamos falar uma outra possibilidade. Lembrando que a introdução precisa ser importante. Nós vamos falar ainda de introdução, mas eu já estou querendo aqui te sintonizar nesse ambiente de introdução. Introdução é preparar o ouvinte, apresentar o tema, apresentar uma direção. Então nós estamos falando de milagre, estamos falando de como ter esse milagre, ok? Vamos pensar aqui em algo? Vamos fazer uma introdução bem rapidinha aqui. Vamos começar com a pergunta. Quem aqui precisa ou quer um milagre de Deus nessa noite? Não sei vocês, mas eu estou sempre precisando do milagre de Deus. E na maioria das vezes, nos piores momentos, minha única esperança e a única solução é o milagre de Deus, porque só Deus pode intervir em alguns momentos, em algumas situações. E isso é o que acontece neste texto que acabamos de ler, onde somente Deus poderia mudar a história de uma forma tão extraordinária. E exatamente este texto vai nos ensinar hoje, eu e você, que querem e que precisam de um milagre, como ter este milagre. Então, se você, assim como eu, quer ter um milagre, aprendamos juntos, neste texto, quais lições aprendemos para que tenhamos um milagre. E certamente, se seguirmos essas lições, se essas lições moldarem nossa vida, mudarem o nosso modo de agir e de pensar e de buscar, certamente teremos mais chance ou estaremos mais perto do milagre. E o primeiro milagre, e a primeira lição que eu observo neste texto é que Jesus precisa ser convidado. Amados irmãos, muitas vezes, tem gente que já começa com a aplicação, mas tudo bem, vamos lá, como se fosse. Amados irmãos, muitas vezes, nós estamos à procura do milagre. Assim como eu estou à procura do milagre, pode ser que você já esteja à procura, talvez até há algum tempo. Mas a pergunta é: Jesus foi convidado? Jesus está sendo convidado? Porque é isso que o texto já chega nos apresentando de cara. Não tem como nem continuar a exposição desse texto se Jesus não for convidado. Essa é a primeira iniciativa, é a primeira decisão, é a mais importante. Porque nada mais do que eu vou dizer
em toda esta mensagem, se Jesus não for convidado, não adianta. Cortei, tá bom? Agora vejamos que essa parte poderia ir lá para o final. Nem era meu propósito falar de conclusão, mas olha um dos detalhes da conclusão. A conclusão também vai ter a ver com a narrativa, tá bom? Irmãos, nessa noite nós aprendemos lições maravilhosas com este texto sobre como ter um milagre. E porém, nós observamos que a parte mais importante é Jesus ser convidado. Pois aprendemos também aqui sobre a obediência, sobre o tempo, mas sabemos que se Jesus não tivesse sido convidado, não adiantava a obediência. Não adiantaria chegar ao tempo certo. Sem Jesus, nada iria acontecer. A principal decisão para a sua vida, seja estando precisando de um milagre ou não, é Jesus ser convidado. E o mais importante é que quando eles precisavam de um milagre, Jesus já tinha sido convidado. Se eles esperassem precisar para convidar Jesus, não teriam nem a quem recorrer. E talvez tenhamos pessoas aqui nessa noite desviadas, ou pessoas que não têm servido a Deus, não têm estado com o Senhor, e não tem como nem buscar o milagre. Você nem tem comunicação com o teu Senhor. Ele nem está presente para te ouvir. E nessa noite eu te convido a você também, que ainda não convidou Jesus, para fazer este convite. Para que você também possa começar a ter acesso a usufruir dos milagres de Deus. Mas, por outro lado, eu posso estar falando aqui agora com irmãos que já são cristãos há anos. E você está precisando de algo na sua vida, na sua família. Talvez é um problema com o seu filho, com o seu cônjuge. Talvez é um problema de saúde que já persiste há anos. Nós aprendemos neste texto também que há um tempo certo. Você precisa continuar esperando, desde que Jesus já tenha sido convidado. E desde que você também esteja disposto a obedecer. Porque às vezes ele já decidiu operar um milagre, mas está te pedindo algo e você não está cedendo, não está realizando, não está fazendo. Conseguiram entender? Vamos ficar por aqui? Espero que tenha sido bênção para você eu traçar aqui algo sobre o sermão expositivo narrativo. E pode ser que na próxima aula eu ainda traga um outro exemplo de um outro texto mais amplo para você também entender essa questão do sermão expositivo narrativo. Te vejo na próxima aula, se Deus quiser. Pai, eu te agradeço pelo que aprendemos aqui, Senhor. Não só em termos de pregação, mas também fomos alimentados pela Tua palavra. De fato, nós aprendemos, ó Deus, que o Senhor precisa ser convidado. O Senhor precisa ser convidado para a nossa pregação. O Senhor precisa estar presente em tudo que façamos, mesmo antes da necessidade surgir. Meu Deus, e antes que nós tenhamos que subir no púlpito para pregar a Tua palavra, nós já clamamos pela Tua presença. Senhor, nós estamos dispostos a Te obedecer. Nos ajude, entra com providência, opera um milagre no nosso ministério da pregação. Pai, nós queremos Te servir. Pode dizer-nos, ó Deus, o que Tu queres que façamos e nos dê força também, ó Deus, para obedecer e fazer o melhor para o Senhor. Pai, eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, seu ministério, seu chamado, e que nós continuemos aqui firmes, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, para a honra e glória do nome de Deus. Amém. Amém.